Evandro Luz aqui, tutorial tiro com arco. 2 tipos de tiro no mesmo vídeo, um tiro de precisão e também um tiro combativo, vamos chamar assim. Porque instintivo os dois são. Diferentemente do estilingue, todos sabem que eu atiro com estilingue, e eu acredito que atiro melhor com estilingue do que com o arco. Mas são coisas diferentes. Os dois bebem ali do mesmo jarro, mas são diferentes. Bem, vamos lá. Primeiramente, esse aqui é um arco de 40 libras. Ele é o mais barato da internet. É o famoso ambidestro, que as pessoas falam tão mal, mas é possível de atirar com ele e dá para atirar bem. Não é o melhor, claro que não é, mas dá para atirar e é um bom arco de início, vamos chamar assim. Bem, primeiramente, é um tiro a curta distância. Eu atiro a 10 metros, às vezes um pouquinho menos, 8, muito raro. Normalmente a 10 metros, a 15, atiro a 20 metros também, e muito raro, um pouquinho acima disso, 25, 30, muito raro. Normalmente 20 metros, mas a maior parte do meu treino é a 10 metros, ou a 15 metros também. Atiro muito a 15 metros também, né? Mas isso é um tiro chamado curta distância. Se você pretende fazer um tiro olímpico lá, 50 metros e tal, eu sugiro que já saia do vídeo e veja um canal específico sobre arqueria olímpica, coisa do tipo. Você vai usar um outro tipo de arco, como estabilizador, coisas do tipo. Isso vai permitir que você faça um tiro mais conciso dentro do que você quer. Só que você não vai poder pegar esse arco e sair correndo pelo meio do mato, por exemplo, para fazer sobrevivência ou coisa do tipo, qualquer outro tipo de esporte que você queira fazer ali. Então, outra coisa. E aquele pessoal que usa arco de 10 libras, 15, e fica tirando várias flechas por minuto e fazem coisas de pegar flecha na frente do peito, esquece isso. Não vai ter isso nesse vídeo. Nós vamos falar sobre um tiro mais sério. Como eu falei, isso é um arco de 40 libras. Aconselho 40, 50, 55. Muito mais que isso também não necessita. É um tiro a curta distância, né? E é pancada. Uma pancada bem violenta mesmo. Então já é um tiro sério, né? E é sobre isso que a gente vai falar. A flecha sempre vai ter uma pena de cor diferente que vai ficar para fora, devido ao nock. A flecha engata aqui, ó. Ela tem um chamado nock, né? Evita que a flecha se esfarele com a tensão inicial, né? E se ficar para dentro, aí a hora que ela chegar aqui no arco, ela vai fazer um desvio. Então, essa pena, ela é para fora. Dá para atirar com a flecha por dentro. Tem uma técnica mongol, o pessoal atira com a flecha por dentro. Aqui eu vou ensinar o que eu faço. Aqui onde a flecha descansa, é o rest. Esse arco vem com outro rest, mas eu substituí, obviamente. Prefiro esse de couro. E é isso aí. Dá para tirar de todo jeito. Pega um dedo acima e 2 abaixo da flecha. Escapando a pontinha do dedo. Tá? Bem, tem que falar alguma coisa, agora que a gente já falou sobre o material, tem que falar alguma coisa a respeito da postura, né? Na arqueria olímpica, o pessoal deixa os pés bem paralelos, tal, porque você tem tempo de fazer a postura, fazer um tiro, né? Aqui, como o objetivo é fazer um tiro combativo, como chamamos, por exemplo, vocês já me viram lançando um objeto com o pé e acertando ele, né, antes de cair no chão ou na batida, né? Por que eu lanço com o pé? Vocês veem que com estilingue eu lanço com a mão, mas daí eu estou segurando a munição totalmente. Aqui não, aqui a flecha ela pode sair facilmente aqui do rest e desviar o tiro, enfim. Então eu não gosto de, por exemplo, lançar um objeto e vir pegar na rapidez aqui. Ela não tem essa habilidade e nem pretendo treinar para isso. Então eu deixo o arco tenso, sempre para cá. Como se fosse, por exemplo, eu estou atirando com a direita na frente, eu deixo a direita meio para trás.
e lanço, se eu for atirar para cá, e daí eu venho. Ou às vezes não deixo nem tão para trás, mas sempre aqui, ó, tá? Nunca aqui. Por quê? Porque aqui, na hora que eu for trazer o arco, eu já vou ter que fazer uma força com esse ombro, que com o tempo pode ocasionar lesão, alguma coisa assim. Então aqui eu já travo tudo isso, porque isso é parte da postura. Vamos ver que eu, às vezes, o pé que está atrás, no caso aqui, como eu estou com a direita na frente, o esquerdo, ele empurra ao ponto de tirar o calcanhar do chão. Vocês vão ver isso, que vão ter demonstrações, né? Então vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é projetar o corpo na direção. Eu não tenho como uma base que as pessoas dizem, você imagina a flecha indo aqui. Não, porque isso faz com que eu imagine a flecha saindo assim, ó. Então o que eu faço? Eu fico na postura, mas eu imagino, é uma forma de encarar o tiro, como se o tiro ele não saísse daqui, ele saísse daqui, das minhas costas, aqui. Então eu faria um movimento assim, tudo isso daqui com a minha mão, ela seria o ponto de mira e não a ponta da flecha, a minha mão, né? Então isso daqui eu aponto para o objeto e lanço, tá? É a maneira como eu encaro o tiro e é como eu estou ensinando. Não estou falando que é o certo, nem que é o melhor meio de fazer, tá? Mas tem funcionado bem para mim. Tanto com estilingue, quanto com arco. E com estilingue eu acerto alvos bem minúsculos, né? Mas podem dar uma olhada lá, tem tutorial de tiro instintivo com estilingue. Como eu falei, é interessante ver algumas coisas assim. Que às vezes o outro vídeo pode ajudar alguma coisa aqui também. Mas vamos lá. Tá. Qual é a ideia? Onde que eu faço esse ponto de mira e tal, né? É o seguinte, eu não vou falar sobre ancoragem e tal, basta que você vai ter que puxar toda a flecha. Puxar realmente. Olha, outra coisa, você viu que na hora de fazer a postura eu já travo aqui, tá? Já está travado aqui. O ombro para baixo, evita de fazer isso. Ou ficar ajeitando a postura depois que já está tensionando, tá? Puxei, eu vou puxar com as costas. Evita de fazer um movimento só de braço, assim. As costas que vão puxar. Esse cotovelo, ele vai erguer um pouco no fim do movimento, tá? Quando eu vou fazer tiro, como eu falei, serão 2 tutoriais em um só. Então, quando eu vou fazer tiro de precisão, eu aponto, né? E eu até verifico um pouco ali a posição, né? Quando eu vou fazer esse tiro mais combativo, aí não. Outra coisa, nem sempre o meu arco vai estar assim, reto. Às vezes ele vai estar assim, um pouco inclinado, tá? Quando? Não tem uma regra. Vocês vão ver que quando vocês tirarem bastante, vocês vão ter uma sensibilidade. Então, principalmente esse tiro combativo, ele tem muito a ver com sensibilidade. É uma questão mais de você acreditar, entendeu? Você tem que ter uma confiança. Isso vem depois de muitos tiros, né? Bom, vamos lá. Sobre a tal da ancoragem, né? Puxou toda a flecha lá, ó. Não vou dizer que você vai puxar tudo para dentro ali, mas você vai ter um limite de travamento aqui do teu ombro aqui, tá? Puxou, você vai liberar aqui, tá? Como eu vou ficar fazendo movimentos para mostrar qual a mão, eu vou tirar a flecha dali. Então, essa mão aqui, a que vai puxar a corda, você vai deixar ela ancorada mais ou menos aqui na direção da boca. Mas quando eu vou fazer esse tiro, onde eu vou atirar rapidamente, eu não colo aqui. Eu atiro mais ou menos daqui. Tá? Eu puxo e mando. Tá? Essa mão, ela não pega assim. É 45 graus, olha. Não é assim e nem assim. Assim. Esses 2 dedos pinçam o arco.
Daria até para atirar de mão aberta, mas no final do movimento o arco iria cair. Então, você pinça, pode descansar esses dedos aqui ou não. Não é uma obrigatoriedade, né? E o arco, ele vai pegar aqui. E não aqui, tá? Bem, como eu falei, não aperta. Quando a gente fala de firmeza, você tem que ter uma firmeza aqui, de resistir à tensão do arco. Por isso que eu já gosto de deixar ele aqui, ó, quando eu vou jogar um objeto ou alguma coisa assim, né? Eu já deixo ele aqui, porque eu trago ele para a posição, né? Mas eu já venho travado, ó. Tá? Basicamente, eu acho que é isso, né? Sempre vou frisar muito uma questão aqui, tá? Que isso é importante. Como eu falei, que você forma aqui uma espécie de bateria com essa musculatura das costas, eu quase sempre empurro o pé de apoio e faço com que o corpo todo vá, tá? Com estilingue isso não é tão comum, mas faço também, e o corpo ele vai ficar, em muitas vezes, um pouco para frente, assim. Inclusive tem, porque na hora que você trava aqui, o próprio corpo ele já quer ficar um pouco para frente, assim. Inclusive tem pinturas e desenhos de arqueiros medievais que faziam essa postura bem exagerada, né? E isso era tipo a técnica, né, que usavam. Porque quando você começa a contrair a musculatura da maneira correta, isso aí é meio que um caminho natural, né? Bem, a maior parte dos erros que vão acontecer vão ser de gatilhada. Não é tanta questão da mira e tal, assim, é a soltada, né? Então, você está ali segurando, né? Eu não vou puxar, porque não se deve soltar o arco sem a flecha, tá? Então eu vou fazer como se estivesse aqui, mas vai estar aqui, beleza? Como aqui está escapando, ó, eu estou puxando escapando aqui e não estou puxando com a mão assim. A mão aqui ela tem que estar reta, ó. Então é isso daqui, ó. Tá, como eu falei, postura, puxou. O que vai acontecer aqui? Como está quase escapando lá, você vai só relaxar. A hora que você relaxar, vai. Evita de fazer tipo como se estivesse tocando um instrumento, uma puxada assim, ou um movimento contra. Qualquer coisa pode destabilizar. Então, se acostuma com aquela largada, e é como a musculatura das costas está fazendo força, normalmente aqui, ó, meio que é quase uma coisa natural dar aquela completada de movimento ali, né? Então, acredito que seja isso. Você vai atirar muito bem, vai ter muito bom aproveitamento se você seguir isso que eu estou falando. Mas se você quiser fazer esse tipo de tiro, dá para usar esse mesmo tipo de tiro para atirar 30, 40 metros? Até dá. Mas não é o melhor aproveitamento. O melhor aproveitamento é se usar uma técnica específica para isso, né? Mas até 20 metros dá para pegar o objeto durante o voo, tranquilamente. Claro que não é tão tranquilamente assim, mas é possível de fazer. Então, vamos lá, eu já gravei os tiros. Então, vai ter tiro no limão, tiro no... Na verdade, uma embalagem de água sanitária. Eu atirei em outras embalagens também, mas vi que a da água sanitária é interessante porque ela permite uma perfuração um pouco melhor. Então, para o vídeo, é mais fácil de visualizar. Porque tem objetos que, às vezes, como ele está caindo, é um objeto cilíndrico e tal, a flecha bate nele e, ao invés de fazer uma penetração, joga ele para o lado. Você vê que acertou, você escuta a pancada, né? Mas não tem a flechada em si, né? A embalagem de água sanitária, o tipo de plástico que ela é feita, normalmente bateu, vai transfixiar, né? Então vamos lá, pessoal. Bora esses tiros, então.
Tchau.